Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Está começando mais um episódio do nosso TPM Saúde e Estética da Mulher. Este é o último episódio desta linda temporada. Quero agradecer todos vocês que nos acompanharam, quero agradecer principalmente todos os profissionais que passaram aqui neste microfone, que foi tão rico poder compartilhar informações de qualidade, poder falar sobre saúde, que é o nosso bem mais precioso, e enquanto mulher, poder falar aí da saúde da mulher, o quanto nós mulheres devemos cada vez mais olhar com carinho para tudo que compete à nossa saúde, tanto física quanto mental, intelectual. E hoje, para fechar aqui o nosso especial Saúde e Estética da Mulher, a gente vai falar sobre estética mais uma vez, mas hoje com um olhar muito especial. Eu converso aqui hoje com ela, que é formada em Biomedicina, Estética e Cosmetologia. Cíntia Dias, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Muito obrigada, boa noite, Má, boa noite todo mundo. É uma honra estar aqui, muito feliz por poder fechar com chave de ouro junto com vocês. Cíntia, a gente que agradece, fica muito feliz. Para começar já, eu quero falar que o quanto importante foi dessa temporada a gente poder contar que hoje a estética, ela realmente está ligada 100% à saúde. A gente trouxe aí muitos profissionais que puderam compartilhar as informações e o ponto principal, a bandeira principal dessa nossa primeira edição foi mostrar que realmente estética hoje ela faz parte de todo um conjunto do autocuidado de todas as pessoas, mas principalmente das mulheres. Exatamente, a estética há muito tempo atrás, né, ela era vista como um hobby, né, para as pessoas. E hoje em dia a gente entende que ela é uma necessidade. E é muito bom fazer parte dessa área e ver o quanto, com as nossas mãos, a gente consegue ajudar outras mulheres a se libertarem de algo que não gostam, a se descobrirem, a evoluírem. Isso é muito gostoso, esse contato é muito gostoso. Valorizar o que já tem de bonito, não é? Exatamente, trazer a existência à essência. Sim. Cíntia, a estética, né, como a medicina, evoluiu muito e evolui todos os dias muito rápido, né? Sim. A tecnologia está aí para ajudar, né, com todos os recursos. Hoje a gente vai falar sobre um tema, principalmente sobre um tema que é muito específico e especial, que é a remoção de tatuagens e procedimentos estéticos, como a desmicropigmentação de sobrancelhas, de lábios. A micropigmentação cresceu muito, evoluiu muito rápido, virou realmente uma febre, não só com as mulheres, mas também com os homens. Mas com isso vieram aí, infelizmente, muitos procedimentos mal feitos. Antes de falar da desmicropigmentação, vamos falar sobre a micropigmentação, para quem ainda não conhece. Perfeito. Então, a micropigmentação, ela vem ganhando muito mercado, porque, primeiro, aumentou muito o número de profissionais, então o valor se tornou muito mais acessível, porque era uma coisa muito cara no passado. E não era uma coisa muito falada, né? Hoje em dia, como ganhou muita fama, praticamente 8 a cada 10 mulheres têm micropigmentação, seja labial, seja nas sobrancelhas. E nos homens vem crescendo muito a micropigmentação capilar, micropigmentação de barba e até nas sobrancelhas também. A gente teve aí uma evolução, né? Antes a gente chamava de microblending, um fio a fio, micropigmentação. Hoje em dia a gente chama de nanopigmentação, que são fios mais superficiais, fios mais delicados, mais nítidos e que trazem muita naturalidade. Assim como a micropigmentação labial, hoje em dia a gente também pode chamar de nanopigmentação labial. Porque vem com aquele efeito lip tint, um efeito aquarela, borda invisível, para quem não gosta de um procedimento muito marcado. Sim. Tem público para tudo, né? Então eu acho bacana o profissional, ele tem um leque de atendimento grande. Ele realmente estudar várias técnicas, porque micropigmentação não é carimbo. Isso. Micropigmentação não pode ser carimbo, porque cada um tem uma essência, cada um tem um gosto. E nós, como profissionais, temos que saber oferecer a melhor técnica para aquela necessidade
e para o gosto daquele cliente. E o tipo também, né? O que a gente ouve falar muito hoje, né? Conhecer sua coloração pessoal, conhecer qual é a sua personalidade, os seus traços. Como você falou, não é carimbo, mas infelizmente a gente vem de uma galera, infelizmente, mais uma vez, profissional, que aprendia uma técnica, se aperfeiçoava em uma técnica e replicava essa técnica para todos os tipos de pele, de rosto, de pelo, quando se fala de sobrancelha, onde, infelizmente, o erro vinha. Exatamente, a intercorrência, ela vem e ela vem a cavalo. Eu falo muito para as clientes que vão fazer avaliação comigo, ou então para as clientes que já são, né, minhas clientes, antes de você fechar qualquer serviço, procure, pergunte, questione, faça uma avaliação, acompanhe aquele profissional por um tempo para você realmente entender como ele trabalha. Porque também a gente tem o marketing hoje em dia, né? Tem aí os photoshops, o pessoal altera trabalho. Então é sempre bom você procurar indicações, procurar depoimentos para você realmente escolher um profissional que te agrade. Sim. Porque vamos ver um grande exemplo. Você, loira, fototipo, pele clara, tipo de pele, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de escolher um pigmento e a técnica. Imagina você sair de um estúdio, né, de uma clínica de estética com uma micropigmentação preta. Nossa. E é o que mais acontece. Sim. Então, assim, é muito complicado porque pode acabar com a autoestima de alguém. É isso que eu ia falar, porque neste momento, né, a pessoa, a cliente que vai fazer um procedimento estético, ela tá com uma expectativa gigante de ter ali o seu momento, de sair mais bonita, com a sua beleza valorizada. Sim. E o contrário acontece, ela sai pior do que ela estava. Sim, completamente estressada, frustrada, indignada. E envergonhada. Sim, infelizmente. Assim, a gente sabe, eu comento muito isso com as minhas alunas, porque eu também dou curso na área. Nós trabalhamos em telas vivas, né? É como se fosse um pintor. Sim. Ele vai lá e expressa a arte dele. Só que nós pintamos em telas vivas. Cada organismo reage de uma forma. É algo sistêmico. E foi exatamente por isso que eu procurei a área da saúde para poder ter uma graduação, né? Atualmente eu graduo biomedicina, estética e cosmetologia, justamente para ter mais conhecimento, para passar mais segurança para minha cliente. Se acontecer alguma intercorrência, como que é legal resolver? Nós, micropigmentadores, temos que ter essa seriedade, essa ética. Não é só atender aquela cliente e tchau, vai embora. Eu quero fidelizar essa cliente, eu quero cuidar dessa cliente, eu quero saber se ela está satisfeita depois de um tempo, Sim. que ela volte depois de um tempo para retocar comigo e permaneça sendo minha cliente. Então, graças a Deus, o meu portfólio de clientes, ele é muito fiel. Por conta disso, elas sabem o quanto eu gosto de estudar, de evoluir, de trazer técnicas novas. Então, graças a Deus, eu consegui fidelizar muita gente, realmente cumprindo com as minhas obrigações de profissional. De realmente estudar, ir atrás e trazer técnicas avançadas. Então, atualmente, né, comprei a minha plataforma de laser e a primeira coisa que eu fiz, eu entrei em contato com todas as clientes que eu atendi quando eu comecei. E ofereci para elas uma condição especial, brindes para poder estar removendo aquela micropigmentação e poder estar atualizando a micropigmentação para uma nanopigmentação. Bacana. Então, é uma via de mão dupla. Né? Sim. Essa intimidade que a gente vai gerando com a cliente, essa fidelidade, vem dos dois lados. Então, isso é muito bacana. E deixando a cliente ciente, né, do que tem de moderno. Sim. Porque ela, com certeza, estava satisfeita com o procedimento, mas existe a possibilidade de um procedimento ainda melhor. Exatamente, isso é muito bacana. Sim. Então, eu também comento muito com as minhas alunas. A gente tem que entender a necessidade daquela cliente. Sim. Eu costumo falar que são 3 pilares. Primeiro, você vai entender a necessidade daquela sobrancelha. Não adianta, por exemplo, você chegar lá para fazer uma micro comigo e pedir, por exemplo, a sobrancelha da Jade Picon, que era morena, né? Agora ela tá loira. Mas, quando ela era morena, imagina a cor do pigmento que eu teria que usar, a volumização que eu teria que dar no desenho, porque a sua sobrancelha ela é um pouco mais fina, ela é mais arqueada. Então, a gente tem que entender a necessidade. Descaracteriza todo o meu rosto. Exatamente. Né? A gente entendendo a necessidade, a gente parte pro ponto de entender o que a cliente quer. E a gente tenta balancear essas duas coisas. Ó, eu não consigo te entregar uma Jade Picon, mas a gente pode dar um pouquinho mais de volume, certos detalhes, usa as técnicas a favor daquela sobrancelha. E o terceiro pilar, materiais de boa qualidade. Isso é o mínimo que a gente tem que oferecer. Uma boa técnica, um acolhimento com aquela cliente, conversar com ela e não só deitar lá na maca e fazer o que a gente quer.
Então, tem diversas intercorrências que acontecem muitas vezes. Às vezes o trabalho nem tá feio, às vezes o trabalho tá bonito, mas não tá da cor que a cliente queria. E isso, para ela, já é algo que chateia. Sim. Pelo fato de trabalharmos, né, numa tela viva, que é a pele, que é algo sistêmico, cada um reage de uma forma, existem pessoas realmente que na cicatrização clareiam um pouco mais, outras um pouco menos. Durante os 30 dias de cicatrização, os primeiros 15 dias é processo inflamatório. Demora 15 dias para aquele processo inflamatório poder ser realizado pelo seu organismo. Depois, mais 15 dias para aquele pigmento poder assentar. Vamos usar essa expressão. Então, demora 30 dias para a gente ver ali um resultado final da micropigmentação. E nesse tempo as clientes ficam um pouco ansiosas, porque primeiro fica escuro, depois clareia, parece que sumiu, para depois a cor fidelizar e a gente poder fazer um retoque e aperfeiçoar pequenas falhas que podem acontecer. Faz casquinha ainda? Depende. Hoje em dia depende mais do organismo. Com a técnica da nanopigmentação, pelo corte ser mais superficial, não costuma criar tanta casquinha. Geralmente uma película que o organismo cria para poder proteger, porque ele sentiu que foi agredido. Sim. Mas casquinha hoje em dia já não é mais tão comum. E hoje, qual é o tempo de duração de um procedimento? Quanto mais natural, menos ele dura. Então, hoje em dia, a gente costuma falar de 6 a 12 meses e o pigmento ele realmente sai. Se ele dura mais do que 2, 3 anos, é porque ele já foi implantado um pouquinho mais profundo. Então, aí a gente já meio que trata como uma tatuagenzinha. Então, tem essa diferença hoje em dia. É uma curiosidade, porque realmente a gente fala, né? Ah, tatuagem é pra sempre, tatuagem nunca mais sai. E aí, quando você coloca a paciente, ele falando, olha, o seu procedimento virou uma tatuagenzinha. E eu imagino o mini infarto que talvez essa paciente pode ter, porque ela falou, nunca mais vai sair. E aí, Cíntia? Vai sair com laser. Com o laser a gente tira. A partir do momento que a gente estuda, né, a parte química, a parte da pigmentologia, a gente entende como os dois pigmentos reagem. Pigmento de micropigmentação e pigmento de tatuagem. Imagina uma peneira. O pigmento, na sua forma pura, ele é um pó. Ele, passando pela primeira peneira, os grânulos maiores ficam ali. É esse grânulo maior que vai ser usado para fazer o procedimento de micropigmentação. Depois existem mais 3 peneiras. O último granulozinho que passou por todas é o mais fininho, é o mais concentrado. É esse grânulo que eles usam para fazer o pigmento de tatuagem. Então, ambos reagem diferente na remoção. Quando é, né, pigmento de micropigmentação, porque já aconteceram casos de eu pegar pessoas que eram pigmento de tatuagem na sobrancelha, que tem profissionais que fazem isso, o pigmento de micropigmentação ele sai muito mais rápido, por conta desse grânulo ser grande. Sim. Então, o feixe de luz do laser, ele consegue atingir bem os grânulos, ele enxerga bem. Já o de tatuagem, como são muitos milhares de grânulos a mais e muito pequenininhos, demora mais tempo para poder remover. Então, graças a Deus, a sobrancelha, a gente consegue reconstruir de forma mais rápida, a gente consegue tirar. Aí, para poder fazer a nova micropigmentação, é bom dar 60 dias da última sessão do laser, porque o laser ele é um tratamento. Sim. Nas sobrancelhas, eu costumo dizer que é de 1 a 6 sessões. Agora, tatuagem vai aí de 4, 6 sessões até 20 sessões, dependendo do caso. E as mulheres ansiosas que somos, eu imagino ali o trabalho que você tem que fazer na expectativa dessa paciente, cliente, de remover e depois esperar a pele recompor para fazer um novo procedimento. Exatamente. Tem que ter uma confiança muito grande, que é o principal ponto que você passa para as suas clientes, né, Cíntia? Sim, eu converso tudo antes com as minhas clientes. Na avaliação, é justamente por isso que eu não gosto de cobrar a avaliação. Porque primeiro eu gosto de acolher a cliente, eu gosto de entender o que ela está buscando e eu gosto de estar disponível, eu gosto de estar acessível. Essa é a minha forma de trabalhar porque eu amo o que eu faço. Então eu não cobro avaliação por causa disso e quem cobra também não está errado. Cada um sabe o seu. Mas nos casos que eu vejo na avaliação, realmente as pessoas às vezes elas têm muita ansiedade. Elas chegam lá achando que a tatuagem vai sair em uma sessão. Às vezes é nome de ex, acabou um relacionamento e quer tirar de uma vez. Às vezes quase sempre, né? Tem bastante. Ou então, eu decidi que eu não quero mais essa sobrancelha. Mulher é pra ontem, né? Uhum. Eu posso falar pelo meu cabelo. Do nada eu vou pintar, comprei a tinta lá, meu marido pintou e foi. É aquele famoso 5 minutos. Exatamente, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Então, eu gosto muito de explicar tudo antes, porque tudo que a gente explica antes, que a gente ensina antes, vira um alerta. Sim. Tudo que a gente deixa pra ficar falando depois parece que vira desculpa.
Então, eu sou muito sincera nas minhas avaliações. Eu poderia muito bem, a cliente, vai sair em 4 sessões? Vai sair. Já faço ela pagar as 4 ali, já ganho o meu dinheiro. Só que não vai. Eu sei que não vai. Então, eu falo para todas, nenhum profissional pode prometer um número de sessões de remoção. A gente consegue ali ver numa estimativa, conforme o caso dela vai evoluindo, mas nenhum profissional pode garantir. A não ser que seja aquele profissional que queima cliente, usa o laser na potência máxima, já joga aquele fogo na cliente para tirar, só que ela fica com uma queloide, uma cicatriz hipertrófica, morte de melanócitos, então vai parecer que ela vai ter uma mancha de vitiligo, porque os melanócitos vão morrer, não tem mais melanina. Cíntia, calma que eu já senti a dor aqui. E dói. É essa pergunta que eu tava aguardando para fazer. Mesmo quando você fazendo o procedimento na potência correta, dói? Dói. Não vou mentir. E cada pessoa tem o seu grau de tolerância de dor. Sim. A gente pode usar anestésico, a gente pode usar gelo, a gente até pode. Mas lembrando que ambos são vasoconstrutores e vasodilatadores. Então, acaba enrijecendo mais a pele e pode sim dificultar um pouco a remoção. E lembrando que o anestésico, ele é um caso muito preocupante, usado de forma errada. Para dar uma intercorrência, pessoas que não sabem manusear um anestésico, isso eu tô falando de anestésico tópico, nem tô falando de injetável. Ela pode causar uma reação não muito legal, podem causar intercorrências também. Então, se o cliente conseguir fazer a remoção sem anestésico, sem nada, a pele reage bem melhor. Que tipo de intercorrência? Olha, intercorrências até mais graves, o que acontece? Como o paciente não vai estar sentindo, o profissional ele vai aumentando a potência. Pode causar uma ferida tão grande que pode levar a uma necrose. Meu Deus. Uma infecção. Porque a pele, vamos pensar do princípio que a pele é a nossa primeira barreira de proteção. Sim. Né? Então, se a gente começa a agredir muito ela, a gente pode causar danos, assim, tremendos para o nosso sistema. Então, a gente tem que tomar cuidado com a remoção. Tatuagens muito grandes. Não é legal fazer tudo de uma vez no mesmo dia. Já fiquei sabendo que, algum tempo agora, assim, um profissional foi fazer a remoção, era acho que um membro inteiro, uma perna inteira, eu não me recordo, e aplicou anestésico por seringa, sendo que ele nem era profissional da área da saúde. E começou a fazer a remoção e o paciente morreu. Então, anestésico é uma coisa, assim, muito séria. Não é um injetável, não é só o tópico, é uma área muito séria. Então, a remoção realmente não é moda, que vou lá, alugo o aparelho e vou para fazer dinheiro. Não, você tem que ter compaixão, respeito pela vida do seu cliente. Você está fazendo da forma correta? Você entende que se der alguma intercorrência, você vai saber socorrer aquele cliente? A gente viu aí o peeling de fenol que aconteceu, Sim, né? Isso que eu ia falar, eu fiquei até espantada agora com a questão do anestésico, porque eu pensei justamente por isso, né? O quanto nós, como clientes e pacientes, a gente fica rendido porque a gente acredita que o profissional está ali realmente apto, com os melhores produtos e com a técnica correta. Nenhum cliente paciente, eu acho que deve ser mínima as probabilidades, mas nenhum cliente paciente vai sabendo que aquele profissional não é um profissional, ou que aquele profissional não é um profissional apto, um profissional de qualidade. Então, o cliente paciente, ele realmente, e muitas vezes, está na mão. Exatamente. O profissional tem que ter, assim, muito respeito, muita ética, muito compromisso com o paciente. Ninguém está livre de intercorrências. Eu já tive intercorrência. Então, assim, qual é a primeira atitude? Você cuidar. Você correr atrás de uma solução. Então, o que eu fiz com o meu paciente, né? A gente fez a remoção. Era no antebraço dele, uma tatuagem um pouco grande. Eu até dei os tiros do laser um pouco mais separados, porque realmente era uma tatuagem muito pigmentada, muito grande. E ele já tinha relatado alguns probleminhas, então eu falei, não, vamos lá então, você já tem um pouquinho de anemia, não se alimenta muito bem. Então vamos disparar mais longe o tiro um do outro para não causar tanta lesão no seu tecido. Ok. Uns dias depois ele me mandou uma foto. Era um domingo à noite, eu estava na igreja. Ele me mandou uma foto pelo Instagram. Ele, Cíntia, eu acho que não tá muito legal. O que você acha? Na hora que eu abri a foto. Falei, menina, eu vou na sua casa agora te buscar, você e a sua mãe, e vamos para o hospital. E eu fui. O que tinha acontecido? Estava começando a necrosar. Nossa. Porque pegou uma bactéria.
Ele tinha herpes no sangue também, e era uma coisa que ele não sabia, e não passou pela ficha de anamnese, porque ele não sabia que ele tinha. Porque eu peguei a anamnese, peguei o contrato, essa parte de documentação, de anamnese, é muito séria. Eu mesma peguei ele, a mãe dele, fomos para o hospital, fiquei com ele lá até ele passar pelo médico, passei junto, relatei tudo o que aconteceu, a médica já entrou com antibiótico porque realmente estava com pontos de necrose, e no dia seguinte cedo, eu tenho uma dermatologista de total confiança, eu fiquei ligando para ela a noite inteira, ela me atendeu, me socorreu na segunda-feira de manhã, já entrou com mais antibióticos, cuidou, e ela mesma me relatou, se essa infecção continuasse, ele poderia até perder o braço. Nossa. E foi uma coisa que não foi culpa de ninguém. Ele não sabia que ele tinha herpes no sangue e gerou tudo aquilo. E novo, né? 18 anos. Viu ali que estava meio preto, mas achou que não era nada. Achou que era pigmento. E na verdade era um ponto de necrose. Então, eu como profissional me coloquei totalmente ali disponível. Paguei as medicações, paguei a consulta particular. Peguei ele, fui no hospital junto com a mãe dele e dei total socorro ao que ele precisou. E teve conhecimento para entender que aquilo não era comum e não era parte do procedimento. Exatamente. E detalhe, justo nessa época eu estava estudando uma matéria na biomedicina, necrose e apoptose. Né? Veio de encontro. Veio. Deus é maravilhoso. Veio de encontro. Cintia, a gente estava mencionando aqui sobre a questão, né, da dor. E quanto a dor é relativa. É a mesma dor de fazer o procedimento, de fazer a micro, de fazer uma tatuagem, ou é pior? Sinceramente, eu já fiz remoção em uma tatuagem minha. Eu senti que a dor, ela é um pouco sim mais forte. Porém, ela é mais rápida. Porque enquanto você faz a tatuagem, o tatuador tá ali fazendo uma arte, né? Sim. Então, tem traçado, tem sombreado, tem não sei o que. Então, demora um pouco mais, porque ele tá criando um desenho. De verdade, a remoção é tão rápida que eu agendo um cliente a cada 10 minutos. É muito rápido, é pá, 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 pronto, acabou. O laser, ele é muito prático, né? Sim. Então, é assim, uma dor um pouco mais aguda, porém ela é rápida. Aí, se o paciente falar, realmente, eu não aguento, eu prefiro o gelinho do que o Sim. anestésico tópico, sinceramente falando. Só quando a cliente realmente pede muito, e aí eu pergunto, você não tem nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de intercorrência, faço uma série de questionamentos para aí sim passar uma pomadinha anestésica, mas na minha opinião, eu acho que pomada anestésica não funciona. O gelo ainda é um pouquinho melhor. Às vezes é só pelo nome, né? O psicológico conta muito nessa hora. Muito. Bom, é tão importante a gente poder falar da questão, né, do momento que a gente vive dessa desmicropigmentação por conta realmente, como a gente mencionou no início, de procedimentos mal feitos. Nós vamos mostrar aqui algumas imagens e eu quero que você mencione, né, qual é o momento que essa cliente, esse paciente chega até a clínica e como ele chega na clínica com esses procedimentos que a gente está visualizando agora, Cíntia? O cliente chega muito debilitado, sentimentalmente muito abalado, com uma autoestima, assim, muito baixa, principalmente quando são homens. Sim. Porque hoje em dia a gente está tendo muita intercorrência em microcapilar. Eu não faço, porque eu acho que a micro, ela ainda vai crescer muito, a microcapilar. Mas eu acho que ela ainda não está madura. Eu acho que ainda precisa desenvolver um pouco mais. Então, não é que eu sou contra. Você não está satisfeita com o que entrega. Também não sou a favor. Entendi. Igual micropigmentação de olheira, micropigmentação de estria, micropigmentação de barba, eu acho que é uma coisa que ainda vai evoluir. Estria e olheira não. Eu acho que são locais, assim, muito expostos, né? E temos dois fatores que são muito negativos. Primeiro, a nossa pele. Ela vai alterando um pouco a cor por conta da produção de melanina. O pigmento não faz isso. E pigmentos claros, né, cor de pele, eles têm muito dióxido de titânio, que é a cor branca. Essa cor dá um trabalho que, assim, não tem como se expressar. O laser não tira? Não, ele tem efeito rebote. Ele escurece. Então, assim, em tatuagens que tem branco, a gente sempre alerta antes que pode dar um efeito rebote na questão do branco por conta do dióxido de titânio. Então, a gente causa um efeito rebote e depois, com uma técnica associada, a gente vai tratando esse efeito rebote do escurecimento do dióxido de titânio. Só que na olheira e na estria, não tem como. Vai ficar manchada. É um pouco triste, né? Porque eu posso imaginar se fosse eu no lugar dessa pessoa. Como a gente continua vivendo naturalmente, olhando todos os dias no espelho, sabendo que tem algo ali o qual eu paguei para fazer e não fiquei satisfeita. Exatamente. Eu falo com a boca cheia. Esses dois procedimentos são bem enganosos.
a olheira e a estria. Porque a gente tem que partir também de um princípio que a olheira tá escura por quê? Vai numa dermatologista, vai numa biomédica, numa dentista que trabalha ali com harmonização para entender o porquê é profundidade. É coloração, às vezes nem é coloração, às vezes é profundidade. Sim. Então ele tem que fazer um preenchimento para tirar aquela sombra. Ah, então é coloração. Então vê com uma dermato, alguém especializado na área, que tipo de ácido, que tipo de procedimento. O laser mesmo que eu tenho na clínica, ele trata a olheira. Porque é um excesso de Vascularização, não é? glândulas vermelhas. Glândulas. Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Enfim, hemácias. Então, isso acaba gerando um escurecimento. E provavelmente essa pessoa que tem a área dos olhos escura, ela tem uma renite, uma crise alérgica, porque ela fica coçando. Então, vai criando aquele escuro por conta do sangue que vai ficando ali acumulado. Pode até estourar vazio, enfim. N fatores. Às vezes só não tá bebendo água. Também, tem tanta coisa, né? Aí você acha Eu que brigo um muito com a minha pigmento- filha. Você não tá bebendo água. Tem que beber água, pelo amor de Deus. Mas aí você acha que colocando um pigmento ali você vai resolver? Nunca. Não, você não tem que maquiar o problema, você tem que tratar. Sim. É diferente de uma micropigmentação de sobrancelhas, que é algo realmente estético ali, você quer preencher um pouquinho, não tem um problema. Agora, a olheira, você tem que entender o que está acontecendo. A estria, né, o rompimento do tecido. Então, entra com tratamento, com ácido também, com tratamentos estéticos que vão ajudar ali a não piorar, dar uma tratada, dar uma amenizada. Não vai jogar pigmento, você não vai estar tratando, você vai estar maquiando, escondendo um problema. Sim. Então, é Estria, isso. como você falou, também tem que oxigenar também o tecido, né? Pra dar um Exatamente. pouquinho mais de vida. Exatamente. É então importante a gente falar desses pontos e dessas questões, porque ainda vivendo no momento que a gente vive, com tanta informação, eu tenho certeza que muitas mulheres nunca ouviram falar sobre isso. Realmente a coloração, né, a pigmentação de olheiras não é adequado, porque ela vai acontecer. Tudo isso que ela mencionou. A micropigmentação de estrias não vai tirar a sua estria. Que é isso que Exatamente. muitas vezes é vendido, que ela tira a estria. Não, só vai piorar. Só vai A piorar. partir do momento que essa cliente for numa praia, ela vai ficar com uma estria meio amarelada. Toda desenhada, vai ressaltar às vezes ainda mais, porque você vai Exatamente. bronzear. A olheira é a mesma coisa. Sim. Vai ressaltar e outro pigmento oxida com o tempo. Como eu disse, a sua pele é um organismo vivo. Ela também vai rejeitando aquele pigmento. Ele vai tendo ali uma alteração de cor dele mesmo. E a sua pele também muda de cor por conta da melanina. Então, não sou nem um pouco a favor dessas técnicas. A gente com certeza conseguiu trazer aí uma informação de qualidade para que você possa entender a importância de buscar aí o profissional adequado para primeiro fazer o procedimento inicial, para quem ainda não fez sua micropigmentação. E segundo, se você infelizmente tem um procedimento qual não está feliz ou esteve feliz por muito tempo, mas sentiu que agora é o momento de mudar, procurar uma profissional regulamentada e adequada para fazer o procedimento de remoção, porque é um procedimento que tem riscos, Sim. como a gente mencionou aqui. Cíntia, você falou um ponto importante, você tem na sua clínica o aparelho, Sim. e isso também otimiza muito a sua agenda e a agenda do paciente, né? Sim, com certeza. E outro ponto muito importante também, como a alocação de aparelho se tornou algo muito fácil, né? A gente tem que sempre procurar, a cliente tem que sempre procurar profissionais que usam aparelhos autorizados pela Anvisa. O meu aparelho, ele é autorizado pela Anvisa, tem tudo certinho, tudo regulamentado. A gente tem que fazer diversas checagens no aparelho, manutenções, calibragens, para que o aparelho continue bom. Sim. Então, realmente procure profissionais bons, porque hoje em dia tem gente comprando laser na Shopee. Meu Deus. E É possível a gente, enquanto paciente, chegar numa clínica e saber se aquele aparelho é aprovado pela Anvisa? primeira coisa, o aparelho tem que ter um nome. Ele tem que ter uma marca. Você chega no local, o aparelho nem nome tem. Parece uma caixa só, com a ponteira e uma tela. E ele não tem nem marca. Por quê? A partir do momento que você pega a marca, que você pede para o profissional o portfólio apresentativo dele, cadê a marca do aparelho? Cadê o registro na Anvisa? Esse profissional gradua a área da saúde, já é graduado na área da saúde, o que ele fez? Ah, não, é só uma pessoa que não tem nada, começou a alugar o aparelho para fazer um dinheiro. Então, eu acho que o cliente ele tem sim que ter essa responsabilidade em procurar um aparelho com a Anvisa, pedir o portfólio profissional desse profissional e saber se realmente ele tem conhecimento ali na área da saúde, porque é um procedimento invasivo, sim. Sim.
Então é muito importante. Cíntia, você tá falando pra gente com tanta propriedade, realmente dando uma aula, porque você dá cursos, então faz parte também da sua rotina profissional passar o conhecimento para novas profissionais. Sim, e é uma coisa assim que eu amo. Hoje, inclusive, acabei de formar uma aluna, a Vitória, maravilhosa, e eu sinto que as minhas alunas, né, elas relatam muito que depois que elas fazem o curso, às vezes elas continuam um pouquinho inseguras com alguns pontos, né? Porque eu tenho aí 20 anos de profissão, eu comecei com 13 anos. Hoje em dia eu tô com 33, então são 20 anos adquirindo conhecimento. E eu falo para elas, não são em 2, 3 dias que eu vou conseguir passar tudo para vocês, né? A gente tenta ao máximo, mas ainda ficam alguns medos, algumas inseguranças. Então esse ano também eu comecei a dar mentorias. Então, todas as alunas que fecham o curso comigo ficam lá alguns dias comigo e depois a gente continua tendo encontros semanais, uma mentoria de 2, 3 meses para que eu realmente acompanhe essa aluna, que eu ajude ela, porque eu já passei por tanta coisa, né? Exato. Que eu falo que os erros também fazem a gente aprender. Sem dúvida. Então, eu falo tudo isso para elas, porque... Vamos ser sinceras que o Instagram, ele gera muita insegurança nas pessoas, porque elas começam a se comparar. Sim. E a comparação, eu falo para elas, a comparação gera frustração, a inspiração gera crescimento. Então, eu acompanho muito elas por isso, porque eu quero realmente profissionais de excelência. Eu quero criar mais Cíntias, para que as pessoas fiquem mais seguras. Porque a gente primeiro tem que amar a profissão, honrar a vida do cliente e fazer o nosso melhor. Sim. Aí a minha aluna até comentou hoje, Cíntia, você estuda muito, né? Eu falei, estudo. E eu amo estudar, amo adquirir conhecimento e passar conhecimento em acolher aquela aluna e ser uma plataforma de lançamento para realmente impulsionar ela como um foguete. E eu falo para elas, foguete não tem ré. Fez curso comigo é para crescer. Muito bom. E eu também esse ano, né, passei por uma mentoria muito importante na minha vida que me ajudou muito nesse crescimento. Porque a gente tem inseguranças, né? Sim. Então, a mentoria, ela vem muito com esse propósito de te ajudar a ter mais autonomia, mais segurança. E são momentos da vida, né? Muitas vezes, como você falou, mais de 20 anos profissional. Às vezes é preciso um olhar diferenciado no nosso negócio para mostrar uma visão o qual a gente não estava tendo. Porque Exatamente. entramos em zona de conforto. Por mais que a Sim. gente estude, se especialize, inconsciente a gente está numa zona de conforto. Exatamente. Quando outro profissional com uma outra experiência, com uma outra visão, com um olhar diferenciado põe a mão no nosso negócio, claro, profissional gabaritado, Por favor. não é? As coisas ganham uma perspectiva diferente. E é isso que Exatamente. você também faz com as profissionais. Muitas profissionais já são excelentes profissionais, elas só Sim. precisam de um olhar diferente. Exatamente. Ser lapidadas, Isso. né? E eu comento muito que o crescimento gera dor. Ele gera desconforto. Sim. Então, eu falo para as alunas, não fiquem no ambiente confortável. Vão tentando criar coisas, gatilhos não, mas situações para que vocês gerem esse desconforto, porque aí o crescimento ele vai ser consequência. E só de você já fazer o que você ama, nossa, já é um grande diferencial. Sem dúvidas. Que o amor, ele dá muitos frutos. Com certeza. Cíntia, para a gente encerrar, um ponto importante é que na clínica Cíntia Dias, além da pigmentação, da micropigmentação e a despigmentação, você tem a clínica completa de estética. Sim, tem a fisioterapeuta que trabalha comigo, que ela cuida da parte de limpeza de pele, massagens. Agora a gente está trazendo alguns tratamentos novos também, de perda de gordura, mas isso a gente ainda vai lançar. Então, pro mês que vem, a gente vai ter bastante novidade. Então, eu sou especialista em micropigmentação, né? Nanopigmentação de sobrancelhas e lábios. A gente também faz vários tratamentos de rejuvenescimento com a plataforma do laser que a gente tem lá. O Black Peel, o Soft Peeling, que o pessoal tanto gosta. Sim. Então, é muito bacana, pelo menos uma vez no ano, a cliente fazer um tratamento desse para poder ter ali uma ativação do fibroblasto para que ele produza mais colágeno e elastina. Então, é bacana para evitar um pouco o envelhecimento da pele. Tem a questão da remoção. Então, tem bastante coisa legal lá. Para você que está nos acompanhando, é só acessar as redes sociais. Cíntia Dias. Cíntia com TH e Dias com Z. É ela mesma. Cíntia, quero te agradecer por nosso bate-papo, por você vir aqui compor o nosso time. Eu que agradeço. Ficou gigante do Saúde e Estética, nossa primeira edição. Tão bom poder falar de um assunto que realmente traz dor, porque falar de procedimento estético mal sucedido e falar de solução para procedimento estético é um assunto
delicado, principalmente quando a gente vê, infelizmente, nas redes sociais, o burburinho de informação que vem, né? Tudo desconecto, né? Sim. Procedimento que não deu certo, procedimento que você olha e fala, será que isso é verdade? Mas, né, a gente sabe que tem muito Photoshop. Sim. E engana mesmo, porque as pessoas, elas são tentadas por aquilo que é bonito, elas são tentadas por aquilo que enche os olhos. Sim. E, na verdade, pode não ser. Exatamente. E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Como você sabe, me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi lá na 99. É recíproco. E também me apaixonei pela TPM, que eu vi o começo de vocês, né? Então eu Sim. admiro muito todas vocês, gosto muito de estar aqui e agradeço muito a oportunidade. Obrigada mais uma vez, Cíntia. Estou muito feliz. Encerramos o nosso Saúde Estética da Mulher, falando de um assunto tão importante, tão delicado. Sucesso na nova etapa, porque a clínica tem muita novidade acontecendo. Então, quem está acessando a rede social agora já vai ver aí as transformações da Cíntia Dias. E tem muito mais novidade aí. Já vou dar um spoiler pra galera que Cíntia Dias está indo pra Europa. Uau! Mas ainda não posso dar mais informações. Ai, meu Deus. É novidade. Mas você vai compartilhar essa tour com a gente. Vou, com certeza. Vou fazer uma selfie com você lá de Paris. Adoro! Cíntia Dias em Paris. É, bem isso. Gostei. Achei que adoro. Bom, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aqui, por todo o feedback, todo o carinho que a gente tem recebido, né, durante toda essa temporada aqui, compartilhando com vocês o Saúde Estética da Mulher. Para quem ainda não acessou, corre no nosso site, www.tpmnoar.com.br. Lá você vai poder ter acesso à nossa revista digital, que faz parte do projeto, com todas as entrevistas escritas e que você também pode compartilhar aí com todas as mulheres que você sabe que vai ficar muito feliz em ter essas informações. E aqui no nosso canal, é importante que você siga, ative o sininho, curta e compartilhe, deixe o seu comentário e mande também esse vídeo aí para todas as mulheres que você sabe que vai ficar muito feliz com o nosso trabalho, com as nossas informações. Bom, em breve a gente volta com novidades, teremos aí a segunda edição, com certeza, mas aqui no canal do TPM tem muito conteúdo diversificado para todos os tipos de mulheres e para todos os negócios, tá bom? Se divirta e seja aqui muito feliz no TPM no ar. Obrigada, Cíntia, e obrigada a todos vocês.